nossos agradecimentos em nome do Ministério da Agricultura, à organização do seminário, em especial a Tereza, ao deputado Sócrates, que, como disseram, né, em reunião lá em Brasília, verificaram assim, a oportunidade de estarmos aqui presentes hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a parte de como começar. Acho que agora a gente vai voltar ao começo, né? A gente vai voltar, quase que voltar à palestra que o Max começou falando sobre cultivares. Então, meu nome é Silvana Risa Ferraz e Campos, eu sou auditora fiscal do Ministério da Agricultura, eu estou lotada na Superintendência Federal de Minas, fico lotada numa unidade do Ministério em Viçosa. E trabalho, né, desde praticamente toda a minha vida profissional no Ministério da Agricultura, foi relacionada à fiscalização da produção de sementes e mudas. E como o que a gente gostaria de abordar um pouquinho aqui com vocês hoje? Primeiro, falar para vocês sobre a nova estrutura do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, que aconteceu, né, em razão da mudança de governo, ou, como vocês sabem, houve muitas mudanças, né? Tentaram fazer, né? Vamos ver se vai para frente, né? A proposta de reforma administrativa. A gente vai falar um pouquinho rapidinho para vocês. Também tratar da legislação. Eu coloquei legislação de mudas, mas, na verdade, é a legislação de sementes e mudas. Mas eu vou me ater mais às questões relacionadas a mudas. E ao Sistema Nacional de Sementes e Mudas, que envolve tanto o RENASEM, o RMC, a produção de mudas, a comercialização, a utilização de mudas e ainda a parte da fiscalização, né, que eu acho que todos têm que saber um pouquinho para não entrar de gaiato nessa história. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, anteriormente, o Ministério da Agricultura, nós tínhamos dois departamentos, o Departamento de Sanidade Vegetal e o Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas. Na proposta de mudança, esses dois departamentos fundiram, então eles estão hoje compondo o mesmo departamento. E onde está, então, a Coordenação Geral de Sementes e Mudas, que é a coordenação a qual está relacionada, então, a fiscalização da produção de sementes e mudas. A coordenação está ligada ao Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas. O departamento antigo se chamava DEFIA e, com a fusão, a sigla do departamento vai ser DSV, foi mantido, Departamento de Sanidade Vegetal. Porque pensou-se em outras siglas, né, mas as siglas não ficaram muito favoráveis, não. Então, foi decidido que seria utilizada a sigla do DSV. Então, ele está ligado à coordenação de sementes e mudas e proteção de cultivares, onde nós temos a divisão de fiscalização de sementes, a divisão de fiscalização de mudas, a parte da proteção de cultivares e o Serviço Nacional de Registro de Cultivares, que a gente vai falar bastante aqui para vocês. Então, essa estrutura é a estrutura do Ministério da Agricultura lá em Brasília. Lembrando para vocês que nos estados, que são os órgãos executores das atividades, né, nós estamos organizados nas superintendências, as superintendências federais de agricultura. E dentro das superintendências, o equivalente ao departamento, nós temos uma divisão de defesa agropecuária e, paralela à coordenação de sementes e mudas, nós temos um serviço de fiscalização de insumos, que é o local onde eu atuo. Então, como a gente disse para vocês, a produção de sementes e mudas no país ela é regulamentada por uma legislação. Então, nós temos leis, né, voltadas no Congresso Nacional que tratam da questão da produção de sementes e mudas. E a gente tem que começar falando da Lei de 9.456, que é conhecida como a Lei de Proteção de Cultivares, e no seu decreto 2.366, de novembro de 97. O Marx, aqui no início da apresentação dele, ele falou para vocês das cultivares novas que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. Ele citou a Citra, né? Isso, Marx? E ele disse, o que acontece? Essas cultivares hoje, lá fora, elas são patenteadas. Então, a utilização delas, elas têm certas restrições. Aqui no Brasil, não existe patentes no caso de vegetais, né? A propriedade intelectual aqui no Brasil se faz mediante a Lei de Proteção de Cultivares. Então, nós não podemos esquecer que algumas dessas cultivares que são desenvolvidas lá fora, elas podem ser solicitadas a proteção de cultivares aqui no Brasil. Embora a Lei de Proteção de Cultivares ela não seja muito efetiva para aquelas espécies que se reproduzem de forma assexuada, como é o caso do lúpulo. Por isso, talvez, as empresas não tenham interesse em trazer esses materiais para protegê-los aqui. Enquanto a nossa lei, a atual Lei de Proteção de Cultivar, ela não estende os direitos de proteção ao produto da colheita, então isso inibe, né? Ela só se estende ao material de propagação,
Para as espécies que se reproduzem de forma sexuada, talvez ela não seja tão interessante. Então, é uma questão também que tem sido tratada em todas as outras espécies que se reproduzem de forma sexuada, e especialmente, então, para o caso de lúpulos, vocês podem ter certeza, as empresas dificilmente, né, nós vamos ter acesso, enquanto não houver mudança na lei de proteção de cultivares, provavelmente as empresas que desenvolvem essas culturas, as variedades, as cultivares de lúpulos, elas vão avaliar se vale a pena introduzi-las aqui no Brasil. E, por fim, a Lei 10.711, que é a Lei de Sementes e Mudas, que ela sim que estabelece os parâmetros legais relativos à produção de mudas no país. Ela foi regulamentada pelo Decreto 5.153, de 2004, e além da lei do decreto, nós também temos as instruções normativas. E a gente tem que chamar a atenção da instrução normativa número 24, ela também é de 2005, e ela trata das normas de produção de mudas de uma forma geral. Como o caso do lúpulo é uma cultura nova, não existem normas específicas, não existe um padrão para a produção de mudas de lúpulo, então nós temos que utilizar a IN 24 para regularizar a produção de mudas no país. Eu também citei a instrução normativa número 36 e a 34, porque ela trata de taxas de uma forma geral, que é um dos requisitos, então, para regularizar a produção de sementes e mudas no país. A Lei 10.711, então, ela cria, como eu disse, o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. E qual o objetivo, então, da gente ter uma legislação que trata do Sistema Nacional de Sementes e Mudas? O objetivo da lei, então, é garantir identidade e qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Então, a gente ouviu aqui hoje, ao longo do dia, que um dos problemas do lúpulo é conseguir identificar corretamente qual é a cultivar que está sendo utilizado. Por isso, então, que a lei, o objetivo maior dela é isso, é garantir identidade, não só identidade, como qualidade do material de propagação. E o que a lei entende como qualidade? Seria, então, o conjunto de atributos inerentes às sementes ou às mudas que permite comprovar a origem genética, o estado físico, fisiológico e fitossanitário dessas mudas. Então, todo esse sistema é organizado de forma que esses parâmetros aqui, então, possam ser atendidos pelo produtor de mudas e disponibilizado, então, aos agricultores que desejam estabelecer uma cultura de lúpulo ou de qualquer outra espécie no país. O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, então, ele tem como atividades o RENASEM, que a gente vai falar daqui a pouco para vocês, o RNC, a produção, certificação, análise, comercialização, fiscalização e a utilização de sementes e mudas. Nós vamos chamar a atenção, então, dos principais pontos aqui que interessam a quem deseja começar de uma forma legal, né, a produção de mudas no país. Então, o RENASEM, ele determina que, obrigatoriamente, deverá se inscrever no Registro Nacional de Sementes e Mudas o produtor de sementes e mudas, o comerciante, o beneficiador, o reembalador ou o armazenador. A gente diz que eles são inscritos. É um registro que é feito, né? É o registro do produtor, né? A gente diz que ele está inscrito no RENASEM, mas equivale a inscrever as pessoas físicas ou jurídicas. Nós estamos falando aqui de inscrever pessoas. E também a lei determina que aquelas pessoas que prestam serviços aos inscritos no RENASEM, eles se credenciam nesse mesmo RENASEM. E quem são essas figuras? É o responsável técnico, porque a lei exige que, para produzir sementes e mudas no país, obrigatoriamente, o produtor ele tem que estar sendo assistido por um responsável técnico, e a lei também define que esse responsável técnico seja um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal, de acordo com sua área de formação. Então, no caso do lúpulo, obrigatoriamente deve ser um engenheiro agrônomo. A entidade certificadora, a gente está falando aqui, quem quiser produzir mudas certificadas vai precisar de ter o aval da entidade certificadora, mas a lei também, ela estabelece a opção do produtor certificar a sua própria produção, desde que ele se credencie no RENASEM para executar essa atividade, o laboratório de análise, tanto de sementes como de mudas, e o amostrador de sementes.
a produção, quem certifica ou é o certificador ou o próprio produtor. Para se credenciar como entidade certificadora ou certificador, é isso que ele precisa. A certificação em si, ele vai executar ao longo do processo de produção. Certo? Então, o Renasem, como é que se inscreve no Renasem? O Ministério da Agricultura tem uma página na internet, né, utilizando os sistemas web, esse endereço na internet, onde, então, você vai gerar aqui um requerimento, olha, de inscrição, no caso aqui, olha, o produtor de mudas, um novo Renasem. Você vai gerar, né, o produtor vai gerar esse requerimento, mas ele também deve entregar essa documentação. Ainda não está totalmente informatizado esse processo, ele vai gerar um requerimento no sistema, mas ele deve encaminhar essa documentação a uma unidade do Ministério da Agricultura. Nós colocamos, eu fiz uma consulta aqui na semana, antes de vir para cá, para saber, então, quem são os produtores de mudas de lúpulo inscritos no Renasem no Brasil. Olha, vocês veem que essa consulta pode ser feita, isso já foi me perguntado hoje, então, essa consulta pode ser feita lá nesse site, no menu Renasem. Então, aqui eu procurei por produtor de mudas. Vocês veem que aqui ficou em branco, porque mas eu posso escolher o município, o estado, né, e coloquei aqui, então, por espécie vegetal, por lúpulo. Então, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtores de mudas, regularmente inscritos no Renasem, aptos no Brasil todo. No Brasil todo. Ó, nós temos um em Minas Gerais, um no Paraná, 2 no Rio de Janeiro, 1 do Rio Grande do Norte e 3 no Rio Grande do Sul. Este é o panorama hoje, atual, do número de produtores de mudas de lúpulo inscritos no Renasem. Parece que nós temos a presença aqui, né, de Aline e o Paulo Cordeiro, né? Oi? Sim, né, a Aline, que é o viveiro lúpulo em casa. Sim, né? E o Paulo Cordeiro, que nos já agraciou com a sua apresentação aqui hoje. Então, quem quer se inscrever no Renasem? Aqui no estado do Rio de Janeiro, então, ele deve procurar, então, a Superintendência Federal, no Rio de Janeiro, que fica nesse endereço, no Rio, e procurar qualquer informação, os colegas, o Antônio José e a Luciana Poser, que são os 2 auditores fiscais do Ministério da Agricultura, que trabalham na fiscalização da produção de mudas aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas aí vocês me dizem, então basta eu estar inscrito no Renasem, eu estou regularizado perante a legislação de sementes e mudas? A resposta é não. O Renasem é o pré-requisito, é o primeiro passo. Mas além do produtor estar inscrito no Renasem, as cultivares que ele pretende produzir no Brasil também têm que estar registradas. E onde que elas serão registradas? Elas serão registradas no Registro Nacional de Cultivares. O Registro Nacional de Cultivares, como eu mostrei para vocês naquele slide, quando eu mostrei a coordenação de sementes e mudas, existe lá dentro da coordenação em Brasília uma divisão específica que trata do registro de cultivares. Porque a Lei 10.711, no seu artigo 11, ela determina que a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas ficam condicionadas à prévia inscrição da cultivar no RNC. Então, mesmo que não esteja que aquela cultivar não esteja em produção, em comercialização no Brasil, mas que ela esteja sendo apenas produzida no país, a lei estabelece que essa cultivar tem que estar inscrita no RNC. E me preocupou, porque pela apresentação do Marcos, né, nós vamos mostrar aqui para vocês, mas assim, a gente observa que a grande parte dos materiais que estão sendo utilizados, eles não estão atendendo a esse requisito da lei. Só para informar para vocês que o Ministério da Agricultura ele adotou uma nova forma de registrar as cultivares lá no RNC, ao exemplo do que foi citado aqui com relação às inscrições das cervejarias, né? O processo hoje de inscrição das cultivares ele está totalmente informatizado. Então, foi colocado no ar um novo sistema para solicitar a inscrição das cultivares, das espécies no RNC, através do cultivar web, desde janeiro de 2019, desse ano. Então, o preenchimento e o envio de todos os formulários necessários para a inscrição de uma cultivar, eles estão disponíveis no meio eletrônico.
E desde o dia 1º de março deste ano, o envio de pedidos de novos pedidos de registro está sendo realizado exclusivamente via Cultivar Web. Então, no caso do lúpulo, existem vários formulários que entraram no sistema vai verificar. Então, provavelmente, como não existe exigência de fazer os ensaios de valor de cultivo e uso, o lúpulo deve ser inscrito pelo anexo 9. Então, quem tiver interesse, procure lá o anexo 9 e ele descreve, então, quais são as descrições que são necessárias para inscrever a cultivar. O Registro Nacional de Cultivares, ele permite que para as cultivares, ela pode ter quando você registra uma cultivar no RNC, você se torna o mantenedor daquela cultivar. Mas isso não impede que uma cultivar ela tenha mais de um mantenedor no RNC. A cultivar não pode estar em duplicidade, não pode ter 2 registros para uma mesma cultivar. Porém, uma cultivar pode ter, sim, mais de um mantenedor. Há essa possibilidade, sim. Tá? Como um mantenedor comprando o outro? Não, é porque para as cultivares, especialmente as cultivares de domínio público, pode ser que algumas pessoas, se elas comprovarem que elas têm material básico daquela cultivar, existe a possibilidade de ter mais de um mantenedor. Não necessariamente tem que estar na mão de uma única pessoa. Então, se mais de uma pessoa importou o material e tem condições de comprovar isso para o Ministério da Agricultura, para as cultivares de domínio público não teria nenhum problema. Para as cultivares protegidas, isso só aconteceria se houvesse autorização do obtentor daquela cultivar. Mas, considerando que parece que a maioria, na totalidade das cultivares de lúpulo, elas são de domínio público, então haveria, sim, essa possibilidade. Tá? E essa proteção que você está falando se refere ao registro no Ministério, a busca de proteção interna aqui. Por exemplo, uma cultivar lá fora que esteja protegida no sistema do país de origem, não significa necessariamente que ela esteja protegida aqui. Aquela pessoa detentora não pode recorrer, por exemplo, se ela identificar por uma denúncia que estão usando o material que é possível. Não, ela tem que também, ela tem que proteger aquela cultivar aqui no Brasil também. Então, aquela cultivar que é protegida no exterior, ele tem que solicitar para ele poder fazer uso desse direito que você está colocando. Então, uma vez protegida no Brasil, ele pode sim denunciar. Mas se ele não protegeu aqui, ele não tem o direito de reclamar do uso indevido no país. Tá? Então, agora, outras solicitações perante ao RNC, como as alterações de registro, extensões de uso, comunicações de ensaio de VCU, nesses casos, para esses casos ainda continua o procedimento antigo de encaminhar via protocolo geral do Ministério da Agricultura. E tudo isso, então, é feito no edifício sede do Ministério da Agricultura, lá em Brasília, na sala 12, no térreo. A pessoa dá entrada no protocolo, que vai ser encaminhado, então, lá para a coordenação, lá para o serviço de registro de cultivares. Então, eu coloquei aqui, como a gente faz a consulta? Então, como eu sei que uma cultivar está inscrita no RNC? Desculpe, não, ficou em duplicidade. Então, para fazer essa consulta, a gente vai acessar, então, o RNC, mediante esse endereço eletrônico, e aqui, então, está aquela lista das 12 cultivares que estão atualmente inscritas no RNC. Então, só por curiosidade, a Cascade, né, que foi muito falada aqui, ela está inscrita, mas eu não me lembro aqui muito... Ficou muito pequeno para ler, né? Cascade, Centennial, Columbus, Fugle, Nugget, Perle, é isso? Spalter e Spalter Select. Né? Então, são essas 12 cultivares atualmente inscritas no Renasem e legalmente habilitadas para produção em todo o território nacional. Agora, se eu quiser saber maiores informações sobre uma cultivar, então, aqui no detalhe, eu clico aqui nessa lupinha, eu escolhi, ao acaso, essa cultivar, né, para a gente ver, então, mais detalhes sobre ela. Então, tem aqui, olha, a cultivar Fugo, foi registrada, então, olha, em março de 2018, e o mantenedor é o Viveiro Porto Amazonas, de Porto Amazonas, no Paraná. Né? Então, esse aqui, então, é o mantenedor da cultivar. É esse mantenedor aqui que poderia ter um segundo mantenedor para essa cultivar. Digamos, eu sou mantenedor de uma cultivar específica. E
importação de um outro estado. O que eu tenho que fazer? Você como mantenedor? Eu sou mantenedor e isso está incomodando o mercado, está atrapalhando o mercado da forma correta que tem que ser. Eu como mantenedor, ou talvez eu como membro produtor e todo correto, o que eu devo fazer? Qual atitude eu devo tomar para que essa pessoa, ou ela regularize? Primeiro é importante esclarecer o seguinte, o mantenedor, ele não tem, isso não lhe dá o direito de cobrar nenhuma royalties sobre a utilização da cultivar. Ele está inscrito, ele disponibiliza, inclusive o mantenedor tem por obrigação legal disponibilizar material básico para quem estiver interessado. Então, quem quiser multiplicar a sua cultivar, caso você seja um mantenedor, você, uma vez que você se inscreve como mantenedor junto ao RNC, você assume a responsabilidade de fornecer material para que ele consiga produzir as mudas. Não o agricultor, não é? Mas, assim, se houver, ele utilizar uma cultivar sua, não gera você nenhum ganho extra por isso, porque elas não são protegidas, no caso das cultivares de domínio público. Mas o que ele pode estar fazendo, ele tem que, a gente vai ver em seguida, é que ele tem que comprovar a origem do material. E aí ele não vai conseguir se você não fornecer o material para ele. Mas isso é daqui a pouco que a gente vai ver lá na inscrição do viveiro, tá bom? Agora, além daquelas 12 cultivares, nós temos mais essa lista aqui de cultivares que estão com pedidos de inscrição, né? Que são as cultivares, então, que a Tereza citou, né? Da Aline, do Felipe, e também vocês disseram que o Max está com pedido de inscrição? Em nome de quem, Max? Em seu nome, o pedido de inscrição das cultivares? É porque, posso responder, Marcos? É que o Marcos está esperando também o Renazem dele para depois ele poder dar entrada na cultivar. Ah, sim. Então, só esclarecendo que ainda não foi dada a entrada, mas também fazendo outro esclarecimento. Para inscrever uma cultivar no RNC, não é necessário que ele seja inscrito no Renazem. Não. Isso não é exigência. A inscrição no Renazem é uma exigência para ele produzir mudas. Mas para inscrever a cultivar, não. Qualquer pessoa pode inscrever uma cultivar, não necessariamente. No segundo passo, ele vai ter que se inscrever, porque ele vai ter que vender material de propagação dessa cultivar. Mas para dar entrada junto ao RNC, não precisa aguardar. Ele já pode preencher a documentação e enviar para o RNC. Ele pode vender material de propagação. Precisa também. Precisa, porque no conceito geral de muda, para haver comercialização mesmo do material de propagação, uma das exigências é que ele tenha o Renazem em si. Ele não precisa vender mudas, ele precisa vender material básico. Tá? Então, e esses daqui, né, todas essas cultivares aqui, então, elas deram a entrada aqui, olha, no final do ano passado e no início desse ano. E elas estão aguardando, a gente coloca aqui, olha, que eles estão em diligência ou aguardando a análise, é porque provavelmente foi solicitado algum esclarecimento, alguma informação extra para que seja efetivado o registro. Como eu acompanhei a Tereza essa semana, eu quero aproveitar para esclarecer que a Tereza, quando esteve ano passado, e você conhece bem, às vezes, no Ministério, de um governo para o outro, alguns ajustes, ela recebeu informação, quando ela entrou com esses 22 pedidos iniciais aí, de que algumas que ela não, como não tinha origem, que era tudo novidade no Brasil, ela não preenchesse, como orientação que ela recebeu de uma pessoa lá dentro do Ministério. Nós fomos essa semana, a mesma pessoa deu uma outra orientação. Não, quando você não tem origem, escreva, não sei origem. Só por isso, caiu em diligência. Ou seja, ela recebeu a informação anterior e agora recebeu, da mesma pessoa, uma nova informação diferente e disseram que era este o motivo da diligência, que já foi superada, ela respondeu tudo na própria quarta-feira e, segundo o Ministério, acho que eu fiquei ligando na quinta e na sexta, porque tiveram reunião, eu fico impressionado com algumas coisas, eu sei que falta funcionários, mas quinta e sexta nem sequer deram retorno ao telefonema. É uma coisa que eu vou conversar com a ministra quando voltar.
Como é que, e a informação que deram à minha chefe de gabinete é que não tinha ninguém para responder pelo setor. 2 dias. Aí, é o que eu fico preocupado com alguém que está aqui na ponta, precisando do ministério lá. Eu acho que esse tipo de problema de comunicação, às vezes até pode gerar esse tipo de hiato que não é salutar para uma questão de que eu tenho, e foi essa a intenção em trazê-la, para que a gente possa evitar e aproximar o Ministério dos produtores, sejam eles de viveiros, produtor no campo, para que a gente evite esse problema, às vezes até de falta de informação clara ou resposta, porque já que vai tudo para a internet, já que a velocidade da internet é bem maior do que a dos papéis, que as respostas também venham na mesma velocidade. É o que eu vou cobrar muito lá da ministra, e aí você já fala lá com o setor da minha cobrança. Mas eu tenho que fazer a defesa dos meus colegas, exatamente porque são poucas pessoas. Então, e quem trabalha, você que trabalha em Brasília sabe, o pessoal, eles são demandados constantemente para reuniões, eles ficam apagando fogo, e muitas vezes eles não podem estar presentes no seu próprio gabinete analisando os pedidos. E o Registro Nacional de Cultivares, a gente está falando de lúpulo, mas são todas as espécies produzidas e comercializadas no país. Aqui é uma região produtora de olerícolas, né? Então, o número de cultivares, e nós não temos, a produção de sementes de olerícolas no país também é muito pequena. Então, a grande maioria das cultivares de olerícolas elas são importadas. Então, tudo que entra, o pré-requisito é que esteja inscrito no RNC. Então, assim, o volume de trabalho é muito grande, são poucas pessoas. E na quinta-feira, ela não estava em reunião com vocês? Não foi na quinta-feira? Foi na quarta. Na quinta, então, porque inclusive as últimas informações foram me passadas na quinta-feira, porque depois da reunião de vocês, aí o diretor convocou todo mundo para novas reuniões, para nivelar os conhecimentos, as informações. Eu já percebi pela apresentação que a coisa já avançou bem. É só uma questão do que eu estou colocando, de que eu entendo que é tudo uma questão de ajuste, e o momento é esse, eu entendo sua defesa e corroboro com a sua defesa. São poucos funcionários, pouca gente para tamanha demanda, e eles me colocaram que até estão estudando uma nova lei para a gente simplificar os trâmites, não é? Porque é muita, às vezes, excesso de burocracia que acaba se tornando um pouco lento. E quero fazer o registro que eles estão trabalhando para simplificar a vida de todo mundo. Inclusive, quando eu falei para vocês o decreto, né, que regulamentou a lei, eles têm estudo, deve ter sido colocado para vocês, que ele está sendo revisto. E um dos objetivos na revisão do decreto é, de fato, simplificar os procedimentos, porque, uma vez que a gente entende que o grupo de auditores cada vez mais reduzidos, então, assim, e o volume de trabalho só cresce, não é? Porque nós sabemos bem, né, um país que a agricultura tem o peso que tem, e isso envolve o insumo básico, né, de toda a agricultura, que são as sementes e as mudas. Isso reflete lá na coordenação. Porque toda semente produzida, agora eu vou falar com vocês, tem que escrever os viveiros, tem que escrever os campos de sementes, existe toda uma gama de documentos a serem analisados. Então, assim, realmente, ou a legislação muda, ou nós não vamos conseguir dar essa resposta na velocidade que as pessoas exigem hoje. Então, assim, quando se fala que a gente criou sistemas, mas por trás de qualquer sistema, nós temos que ter alguém analisando. O sistema em si, ele não faz a análise, ele recebe a documentação. Então, muitas vezes, ao invés de agilizar, ele nos sobrecarrega ainda mais, porque aí as pessoas entendem que elas querem ter uma resposta rápida, né? E nem sempre a gente consegue dar essa resposta na velocidade com que o público exige. Mas, então, é isso, né? Acho que, em breve, a gente vai ter bem ampliado, então, né, essa gama de cultivares disponíveis para serem produzidas, e que o Max, então, também disponibiliza seus cultivares de entrada o mais rápido possível, para aumentar ainda mais o leque de cultivares que podem ser produzidos legalmente no país. Dessa listagem aí, o do Max só falta mais 3 para dar entrada, né? São 3? Porque das 10, as 7 já estão aí, não é isso? Elas já estão registradas? Já está na fila. Essas que estão listadas aqui? Ah, sim, mas não estão em nome dele, então, como requerente. Pode, mas nesse caso aqui são as que são uma vez que a cultivar já esteja inscrita, um segundo mantenedor pode solicitar a inscrição, sim. Mas aí, Tereza, eu te pergunto, qual dessas
elas estão sendo requeridas por vocês e não em nome dele? Só para esclarecer. Só porque, por coincidência, né, dessa listagem dos 22, 7 daí são as que o Marcos importou, com origem. Mas estão sendo requeridas por vocês. Porque já estava em andamento, né? E aí ele estava fazendo de outro jeito. Então, mas não há necessidade que uma vez que ela esteja no RNC, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, eu acho que não haveria muito ganho em ter mais de um mantenedor, considerando depois as novas etapas do processo. Então, vamos lá. Uma vez, então, nós falamos, olha, o produtor de mudas, ele tem que estar inscrito no Renascem. A cultivar que ele pretende produzir tem que estar inscrita no RNC. Então, tá beleza? Ainda não. O produtor também tem que inscrever o seu viveiro junto ao órgão de fiscalização, né? Ele tem que, anualmente, tem que informar ao Ministério da Agricultura qual que é a previsão da sua produção. Ele tem que inscrever sua produção junto ao Ministério da Agricultura. Por quê? Isso está na lei, no seu artigo 19, onde diz que a produção de mudas, ainda antes disso, né, de sementes e mudas, é de responsabilidade do produtor de sementes e mudas, inscrito no Renascem, a quem cabe zelar pelo controle de identidade e qualidade. Então, por que é importante ter esse produtor no sistema? Porque é desse produtor, a ele cabe a responsabilidade por garantir a identidade daquelas cultivares que ele diz que está sendo produzida e ofertado, então, para o agricultor que vai instalar a sua lavoura. E a ele, então, cabe garantir o controle de identidade e de qualidade do material que ele está oferecendo. E lembrando, então, que as atividades de produção e certificação de sementes mudas serão realizadas sempre sob a supervisão e o acompanhamento do responsável técnico. Então, o papel do responsável técnico na produção de mudas ele é muito importante, porque ele é um corresponsável pela qualidade, pela produção da muda. No processo de produção de mudas, então, para a gente ter uma noção, é o seguinte, no caso de lúpulo, que a reprodução é assexuada, isso é um pouco diferente para as espécies para a produção de mudas de olerícolas, porque a grande maioria das olerícolas são propagadas por sementes, né? E nós estamos falando aqui de lúpulos que são propagadas por reprodução assexuada, né? Então, nós teríamos que ter a obtenção da planta básica, obter a planta matriz, instalar o jardim clonal ou inscrever uma planta fornecedora de material de propagação sem origem genética comprovada, e aí sim chegarmos à produção de mudas. Então, o que a lei define? O que é uma planta básica? É a planta obtida a partir do processo de melhoramento sobre a responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou introdutor, mantidas as características de identidade e pureza genética. Então, aqui é importante, Tereza, fazer uma distinção. Se o Max, ele introduziu as cultivares, né? Ele não obteve, sim, mas ele fez nas pesquisas dele, ele chegou a desenvolver alguma cultivar nova, diferente daquelas? Ele apenas introduziu e está testando essa cultivar no país? Os que eu criei, eu estou testando, não fiz nada, entrada, só esse 10, estou fazendo entrada agora. Sim, porque se houve uma criação, se houve um processo de melhoramento e se obteve uma nova cultivar, ele vai ser o obtentor. Agora, se importou o material, ele vai ser o introdutor. E é importante diferenciar o seguinte, porque a lei estabelece que quem pode inscrever uma planta básica, então, é o obtentor ou o introdutor. E a lei definiu o introdutor como aquele que introduziu uma cultivar nova pela primeira vez no país. Então, aí, Ivan, a pessoa que introduziu pela primeira vez, ele se qualifica a dar origem para esse material de propagação, para aqueles viveiristas que desejam propagar aquela cultivar. Então, o Ministério, provavelmente, vocês vão ser instados porque com a mudança do sistema do Registro Nacional de Cultivares, até então, não era feita essa pergunta, quem introduziu, quem obteve. Agora, nos novos formulários, vocês já têm que responder essa questão. Não tem problema, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica.
alguém tem que se responsabilizar para se inscrever-se a cultivar no RNC. No caso de uma associação, ela se responsabiliza. Então, toda a documentação, todo o trâmite tem que ser em nome dela, mesmo que ela repasse isso para os seus associados. O cultivo de lúpulo, né, assim, o que a legislação ela trata de sementes e mudas. O plantio comercial de lúpulo não existe, o Ministério da Agricultura não regulamenta a produção de lúpulo para a colheita da flor. Não. Ele, para emitir, ele pode, como produtor rural, emitir uma nota fiscal, é um produto da lavoura. O que ele tem, que eu vou mostrar para vocês, é que, na verdade, a lei exige que ele comprove a origem das mudas que ele utilizou para a formação da lavoura. Teria que ter. Sim, vou mostrar, um dos últimos slides que eu vou mostrar isso para vocês. Mas, uma vez que ele adquiriu suas mudas de um produtor de mudas inscrito no Renasem, mediante a documentação da muda, que eu vou mostrar para vocês, ele está apto a comercializar suas flores de lúpulo sem problema nenhum. A lavoura em si não existe, não há nenhum registro para produzir lúpulo. Assim como não há registro para produzir soja, feijão, isso não tem problema. A legislação trata do material de propagação, ou seja, das sementes ou mudas utilizadas. Para registro no RNC, precisa ter um relatório de ensaios de descritores agronômicos da cultivar? Existe, os ensaios são os VCU, Valor de Cultivo e Uso da cultivar. Tem essa exigência para algumas espécies que são normatizadas pelo Ministério da Agricultura. No caso específico do lúpulo, não há exigência de apresentar os resultados de ensaios de VCU. Mas sim, você vai ter que preencher no formulário, no anexo 9, você vai ter que descrever a cultivar e são pedidas várias informações. Inclusive, como diz que é o relatório de obtenção da cultivar, se você for obtentor. Se não for, com certeza, a Tereza, acho que preencheu recentemente esse formulário, ela pode até te esclarecer mais sobre isso. Qual a informação que foi solicitada de vocês, Tereza? Tá? Então, isso aqui é um exemplo, não é de lúpulo, é de banana, né? Mas, geralmente, essa planta básica, ela foi obtida por um processo de melhoramento, ela é tratada com todo cuidado, né, de preferência, num ambiente protegido, né, protegida da entrada de vetores, para que não seja contaminada por nenhuma praga. Isso aqui, então, no caso, era uma planta básica de banana. Agora, nós temos também a planta matriz, que a lei define como aquela planta fornecedora de material de propagação que mantém as características da planta básica da qual seja proveniente. Porque a planta básica, geralmente, é uma planta, são poucas plantas que originaram do processo de melhoramento. Ela é insuficiente para fornecer material de propagação para a formação de mudas. Então, para que isso ocorra, a gente diz, né, que tem que dar um salto, né? A gente tem que aumentar essa quantidade. Então, a gente inscreve uma planta matriz. As plantas matrizes são em quantidades geralmente maiores do que a planta básica. Elas também têm que ser mantidas, né, as características de identidade e qualidade genética. Isso daqui, então, são plantas matrizes, no caso de citros, da mesma forma que a planta básica também, né, ela exige certos cuidados, porque é uma planta nobre, né, é uma categoria nobre de material de propagação. Mas, geralmente, também ainda não é suficiente para suprir a demanda de material de propagação. Então, a lei estabelece, geralmente isso é feito, no caso de reprodução assexuada, através da instalação de um jardim clonal, que é um conjunto de plantas matrizes ou básicas destinadas a fornecer material de multiplicação de uma determinada cultivar. Então, entenda o seguinte, uma cultivar inscrita no RNC, cumprido todos os requisitos, então, aquela pessoa, o obtentor ou introdutor daquela cultivar, ele vai inscrever sua planta básica e ele pode vender material de propagação para um viveirista que queira instalar um jardim clonal, porque é a partir desse jardim clonal que ele vai retirar o material de propagação que ele vai utilizar para fazer suas mudas. Ou pode também, direto da planta. Isso aqui, né, a gente colocou, eu retirei essa imagem da internet, a imagem que é uma lavoura de lúpulo, mas isso aqui também pode ser considerado um jardim clonal. O jardim clonal, ele não existe, né, como não tem norma específica para lúpulo, não há exigência de que ele seja mantido em ambiente protegido. Ele tem que ter
Claro que quem tiver o jardim clonal, ele vai ter que ter todo o cuidado para evitar a contaminação, porque lembrando que ele é responsável por manter a identidade e a qualidade, inclusive qualidade fitossanitária daquela cultivar. Existe também, que é o caso hoje, parece que da maioria dos produtores de mudas, então eu não consigo comprovar a origem genética do meu material, né? Foi importado e foi repassado, eu estou fora do sistema? Também não. A lei previu a possibilidade de inscrever materiais de plantas fornecedoras de material de propagação sem origem genética comprovada, né? Então, enquanto não se consegue dar origem genética para esses materiais, eles podem, o produtor de mudas inscreve aquela planta de onde ele vai, porque isso aqui equivale ao jardim clonal, só que ele não tem o status de um jardim clonal, porque o jardim clonal, a gente está falando de material com origem genética comprovada. Uma vez não tendo essa origem genética comprovada, eu vou ter essas mesmas plantas, só que recebendo esse nome, de planta fornecedora de material de propagação sem origem genética comprovada. E a partir desses materiais, então, eu vou poder inscrever utilizar para dar origem às mudas, a formação das minhas mudas. Essas plantas são planta inscrita no órgão de fiscalização como fornecedora de material de propagação sem origem genética comprovada. Lembrando o seguinte, tanto a planta básica, a planta matriz, o jardim clonal ou essa planta sem origem, essas matrizes elas têm que ser inscritas também no órgão de fiscalização. Então, só recordando, né, nós temos que ter Renasem, temos que ter a cultivar inscrita no RNC, nós temos que ter as nossas plantas fornecedoras de material de propagação também inscritas, que aí sim nós estamos aptos a ser um viveirista e produzir mudas com material devidamente regularizado. E qual o tipo de muda que pode ser produzida no país? Então, a nossa lei prevê 2 categorias de mudas. A muda certificada e a muda que não é submetida ao processo de certificação, que é simplesmente chamada de muda. Aqui, nós precisamos, obrigatoriamente, de comprovar a origem genética do material. Então, aquela planta fornecedora de material de propagação sem origem genética comprovada, ela nunca vai poder originar uma muda certificada. A muda certificada ela vai ter que vir de uma planta básica, de uma planta matriz ou de um jardim clonal. E ainda ter o aval de uma entidade certificadora. Agora, não é obrigatório. Você pode optar por produzir mudas numa das 2 categorias. Então, se eu optar por produzir mudas na categoria muda, eu posso produzir essa muda a partir de qualquer um daqueles materiais que eu citei anteriormente. Aqui que eu disse, então, quais são as obrigações desse produtor de mudas? Ele vai ter que inscrever o viveiro junto ao órgão de fiscalização. Ele tem que apresentar uma série de documentos. Eu não vou me estender aqui, eu sei que está todo mundo cansado no final do dia, mas eu destaquei aqui os 2 pontos principais. Ele vai ter que comprovar a origem do material de propagação. Então, sem esse documento, né, ele não vai conseguir inscrever seu viveiro. E também, para o caso de uma cultivar protegida no Brasil, ele vai ter que ter autorização do detentor dos direitos de propriedade intelectual da cultivar, para que ele possa inscrever o seu viveiro junto ao órgão de fiscalização. Exato. Ele vai inscrever as suas plantas como plantas fornecedoras de material de propagação sem origem genética e emitir um documento. Uma vez inscrita, ele pode emitir um documento para o material de propagação que ele utiliza para formar as suas mudas. Correto? Gente, algum questionamento até agora com relação a isso? Tem. Oi? Não, na verdade, essa publicação o Ministério fez quando publicou a lei e o decreto, e como se estuda rever o decreto, ela já não existe, né? A gente já não tem mais, Não, o Ministério distribuía, né? Nunca vendeu, e hoje a gente está em falta, a edição está esgotada. Mas isso está tudo na internet. Claro, a lei, o decreto, por que eu mostrei? Um dos primeiros slides que a gente mostrou para vocês, que falava da lei e da instrução normativa. Da lei, do decreto e da instrução normativa. Tá? Então, a palestra vai ficar disponível para vocês, é só consultar. Tá? Porque hoje, né, para o dia a dia, é muito prático, assim. Eu não sei se aqui, você é de qual estado? De São Paulo? Para ser produtor de mudas?
Para produtor de mudas? Bem, é uma lei estadual? Mas a lei remete ao Ministério da Agricultura. Não pode haver duplicidade de fiscalização? Pode, deputado? É. Só um minuto, por favor, pessoal. Assim como... foi boa a sua pergunta. Por que eu não coloquei a lista das cultivares protegidas no Brasil? Porque não existe nenhuma cultivar de lúpulo protegida no Brasil. Sim, existe no cultivar web, você acessa. Você tem Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. É só você acessar o site do Serviço Nacional. É o mesmo cultivar web das cultivares registradas, só que é específico para as cultivares protegidas. Me parece, a informação que a gente tem é que houve pedido de um único pedido de proteção de cultivares, mas está em fase de diligências, a gente não está nem autorizado ainda a divulgar, porque não foi publicado no Diário Oficial, tá? Mas atualmente não existe nenhuma protegida, tá? Mas só, Fernando, só retificando a informação, a Lei 10.711, ela estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, pode ser produtor de sementes e mudas no país. A lei federal, votada no Congresso Nacional. Então, se o Estado de São Paulo tem um entendimento diferente, eu acho que merece uma análise. Estadual? É que para ter um registro como produtor rural no Estado de São Paulo, você se transforma automaticamente, você acaba tendo um CNPJ atrelado ao teu nome. Então, acho que é isso que ele está se referindo, porque você confunde a pessoa jurídica com a pessoa física nesse caso, entendeu? Você automaticamente é uma pessoa jurídica no momento que tem uma atividade rural, mesmo sendo uma pessoa física proprietária de um pequeno sítio, qualquer coisa. Eu acho que isso é uma questão de entendimento, essa é a questão que tem que ser discutida no país com relação a essa guerra fiscal, né? Eu sei que em Minas Gerais, pessoas físicas conseguem a inscrição como inscrição estadual normalmente, desde que ela comprove que ela tem uma propriedade rural ou que alugue alguma coisa. Não, em Minas não há essa exigência. Mas eu entendo, então, que para o Estado de São Paulo a exigência é diferente, né? Mas não que a Lei 10.711 exija, por uma outra legislação, né, que estabelece essa exigência. Obrigada pelos esclarecimentos. Então, uma vez cumpridas todas as etapas, as mudas obrigatoriamente devem estar identificadas, né? A lei estabelece, então, que elas podem estar identificadas mediante um rótulo, etiqueta, com qualquer material, então, que seja suficientemente durável, porque lembrando, né, que a muda vai ser irrigada, vai ser molhada, e essa identificação ela tem que persistir durante toda a fase de produção e comercialização. E deve constar, então, nessa etiqueta, no mínimo, o nome, o CNPJ ou CPF, o endereço do produtor e seu RENASEM, o número do lote de mudas, a categoria, né, se é muda certificada ou simplesmente muda, seguida do nome da espécie, a cultivar e a expressão muda pé franco, porque se a muda for enxertada, há necessidade de colocar o porta-enxerto. Não é o caso, né, de muda de lúpulo, né? E quais os documentos que acompanham a muda no momento da comercialização? Então, quais os documentos que o produtor que for instalar uma lavoura de lúpulo, ele deve exigir do seu produtor de mudas, né? Ele deve exigir, então, o termo de conformidade para a muda produzida na categoria muda, o certificado de muda, se for muda certificada, e quem emite esses documentos. Lembrando, então, o termo de conformidade é emitido pelo responsável técnico do produtor de mudas. E o certificado, ele é emitido pela entidade certificadora, então, para quem certificou a produção, juntamente com o responsável técnico da entidade certificadora. Então, a muda certificada, ela tem uma dupla garantia, porque além do certificador ainda tem o responsável técnico. E a muda que não é da categoria certificada,
é apenas o responsável técnico do viveirista que emite esse documento. E o que então o artigo 88 do decreto estabelece? Que a muda que foi produzida e identificada de acordo com o regulamento e normas complementares estará apta à comercialização e ao transporte em todo o território nacional. Um certificado, uma nota fiscal. Junto com isso, vem quais documentos? É que eu não faço. Isso, então eu vou... Estou lendo, estou lendo às 6 horas da tarde. Ok. Não, mas então, olha, é o próximo slide. Na comercialização, no transporte, no armazenamento, a muda deve estar identificada, conforme eu falei no slide, com aquela etiqueta, e acompanhada nota fiscal de venda, certificado de muda ou do termo de conformidade, em função da categoria ou da classe da muda. E ainda da permissão de trânsito quando a legislação fitossanitária assim exigir. Por favor, não faça essa cara de espanto, não, que eu vou colocar aqui. Nota fiscal. Certificado de muda, se for uma muda certificada. O termo de conformidade, se for muda. E ainda a permissão de trânsito, se exigida pela legislação fitossanitária. Não é o caso de lúpulo. Oi? Não, é porque a permissão de trânsito ela só pode ser exigida para aquelas espécies que houver uma praga regulamentada. Oi? Mas assim, não existe até o momento, né, nenhuma praga de importância econômica que foi regulamentada pelo Ministério da Agricultura que faça alguma exigência fitossanitária. Então, para lúpulo não precisa, né? Então, hoje, na comercialização de mudas de lúpulo, vai precisar sempre da nota fiscal ou certificado de muda, se for certificado, muda certificada, ou o termo de conformidade, se for simplesmente muda. Aqui é ou este, tá? Isso, exato. E aqui é e se for exigido. Tá? Então, aqui, ó, eu pus mais e mais. Nesse caso, faltou um ou aqui, me perdoe pela falha. Vou corrigir o slide. Está claro com relação à documentação da muda? Então, é isso que garante, né? Assim, por que a lei estabelece tudo isso? E por que essa documentação? É com base, então, a gente entende que a muda que foi produzida de acordo com todas essas normas e padrões, ela, então, estará apta a ter esse documento. E é isso que resguarda quem comprar na muda. Em relação ao certificado ou termo de conformidade, o viveiro vai ter esse laudo para poder produzir a muda. Em cada venda ele vai ter que emitir de novo esse certificado, ou o certificado geral já serve para todas as comercializações, só vai emitir a nota fiscal. O termo de conformidade e o certificado, eles são emitidos por lote. Então, sempre que o viveiro produzir, tiver uma muda, um lote pronto, o responsável técnico, ele emite o termo de conformidade. E quando vai ser comercializado, vai uma cópia do termo de conformidade. Não é necessário o viveiro emitir para cada partida, para cada saída de mudas, ele não precisa emitir. Vai sempre ser emitido quando um novo lote estiver pronto para comercialização. Porque a gente, né, não falei aqui todos os detalhes, que são muitos, mas durante o processo de produção da muda, o responsável técnico ele tem que fazer uma vistoria no viveiro e emitir os laudos. E tem um laudo que chama o laudo de pré-comercialização, que é o último laudo que o responsável técnico emite. A partir do momento que o responsável técnico emite o laudo da pré-comercialização, é o aval de que aquela muda já está pronta para ser comercializada. E, normalmente, nesse momento, o responsável técnico emite o termo de conformidade e deixa com o produtor. E aí o produtor vai, então, imprimir várias cópias e sempre que ele comercializar parte daquele lote, ele não necessariamente precisa comercializar o lote todo, ele vai encaminhar, então, o termo de conformidade referente àquele lote que está sendo comercializado. Da mesma forma, o certificado de muda. Okay? A gente precisa falar um pouco também sobre o comércio externo, porque o caso de lúpulo, que a gente sabe, né, que as cultivares, a maioria dos materiais existentes foram importados. Então, a legislação estabelece que o comércio internacional de sementes e mudas, a importação e a exportação, ele só pode ser feito mediante autorização prévia do MAPA. Então, quem quiser importar mudas,
Não precisa, aquele produtor que quiser instalar uma lavoura de lucro e quiser adquirir mudas importadas, não existe, ele pode fazer isso, ele tem o direito de fazer isso, só que ele precisa de ter uma autorização prévia do Ministério da Agricultura. E, nesse caso, para importar sementes e mudas, você tem que estar inscrito no Renasem. Mas existe uma exceção, que aquele que quiser utilizar sementes e mudas em sua própria propriedade, ele pode importar sem estar inscrito no Renasem. Ok? Mas existe uma outra opção, né, que muitos têm utilizado para entrar legalmente no país, que é a importação de material para pesquisa. Me parece que foi a grande... Né, isso houve uma discussão, foi o motivo da reunião na quinta-feira da coordenação com o diretor... Quinta. Da coordenação de sementes e mudas com o diretor do departamento. Que as pessoas não estavam lá no gabinete na quinta-feira. Por quê? Uma vez que as pessoas tiverem... Porque existem duas formas de se importar. Para importar sementes e mudas, você tem que ter o aval do setor da coordenação, do órgão. Na verdade, não é coordenação, porque essa autorização é feita nos estados, no setor responsável pela fiscalização da produção de sementes e mudas. Mas isso é para mudas, existem os pré-requisitos. Mas existe uma outra forma de importar material. Quando você não conhece o potencial do material, você pode importar pequenas quantidades como para pesquisa. E, nesse caso, pode utilizar a Instrução Normativa número 52, de 2016, e o que ficou decidido é que quem importar material utilizando a IN 52 poderá depois utilizar o resultado dessa pesquisa, uma vez comprovado que esse material tem potencial que atende às necessidades, ele vai poder inscrever essa cultivar no RNC. Então, ele já pode importar uma cultivar já inscrita, ou então ele pode fazer a pesquisa, importar utilizando a Instrução Normativa 52, e depois, se houver nesse interesse, inscrever essa cultivar no RNC. Mas lembrando que todo o material foi citado aqui, né? Esse material, que para entrar no país legalmente, ele deverá passar por quarentena. E ele, então, quem quiser importar esse material, ele tem que entrar em contato, verificar quais são as estações quarentenárias que estão habilitadas a fazer a quarentena desse material, e cada estação é que define qual o período, porque vai depender do protocolo que a estação quarentenária utiliza para ela submeter esse material à quarentena. Uma vez que, depois de verificada a quarentena, não for detectada nenhuma praga, esse material, então, vai ser liberado para o produtor. Exatamente. Isso é pela legislação fitossanitária, e nenhum material vai entrar aqui no Brasil, a não ser, existem para algumas situações, que já foi feita a ARP, análise de risco de pragas, que já demonstrou não haver risco sanitário para o país, né, depois de sucessivos, alguns critérios que são estabelecidos pelo Ministério. Nestes casos, estaria dispensado. Mas, se não estiver enquadrado nessas situações, esse material vai, sim, ser submetido à quarentena. Só lembrando, então, quais são as responsabilidades do produtor de mudas. A legislação, então, ela estabelece responsabilidades para o produtor. É responsabilidade dele. Quando a gente diz que ela estabelece responsabilidades, é porque também ela estabelece proibições e penalidades, caso ele descumpra, né? Então, o produtor de mudas é responsável pela identificação da muda, pela identidade genética e pelo padrão de qualidade até a entrega da muda ao detentor. Isso é importante, gente, porque a muda, como ela continua desenvolvendo, é um ser vivo e continua, então a responsabilidade do produtor se limita até a entrega da muda ao detentor. E quem é esse detentor? É quem estiver na posse da muda. Então, pode ser um comerciante, não creio que seja o caso de muda de lucro, mas nada impediria que essas mudas fossem para uma revenda e ficassem lá, né, para serem comercializadas. Nesse caso, o comerciante seria o detentor. Mas, se ele vende direto para o agricultor, a partir do momento que ele recebe a muda, ele passa a ser o detentor. Então, a responsabilidade do produtor da muda vai até o momento que ele entregar a muda ao detentor. Então, por isso que é muito importante que quem adquire mudas, ele verifique, comprove a qualidade daquela muda ao receber, porque a partir desse momento,
a responsabilidade passa para o detentor na muda. Então, o detentor tem que fazer o armazenamento adequado, manter o padrão de qualidade, a identificação original e ainda comprovar a origem da muda. Então, como eu disse para vocês, a Lei 10.711, ela também trata do uso, da utilização de sementes e mudas. E o que é que ela estabelece? Que é toda pessoa física que utilizar sementes ou mudas com a finalidade de semeadura ou plantio deverá adquiri-la de produtor ou comerciante inscrito no Renascem. Então, é o que você estava perguntando, Fernando, sobre o produtor. Eu não vou fiscalizar a lavoura, mas eu posso, a lei nos garante o direito que ele tem que comprovar, então, a origem daquela muda. E como que ele comprova, então, a origem daquela muda? Ele tem que ter os documentos da muda, que nós dissemos, mediante a nota fiscal e o termo de conformidade. Então, um alerta, quem comprar mudas, ainda mais para uma cultura permanente, ele tem que guardar, porque a lei não estabelece prazo. Então, se ele não quiser ter problema, uma eventual denúncia, ele tem que guardar essa documentação, né, para sempre. E lembrando, então, que a lei também estabelece que todo material de propagação que não tiver bem claro se ele se destina ao consumo humano, animal ou industrial, ele vai ser tratado como sementes ou como mudas. E portanto, vai ficar sujeito, então, a todas as disposições previstas no regulamento e nas normas complementares. Então, rapidinho, eu vou passar isso aqui rapidinho, né? Então, como existe uma exigência legal, também tem uma fiscalização. E estão sujeitos à fiscalização todas aquelas pessoas que são obrigadas a se inscreverem no Renascem. Ou seja, quem produzir, beneficiar, analisar, embalar, reembalar, amostrar, certificar, transportar, importar, exportar e utilizar ou comercializar sementes e mudas. Só lembrando o seguinte, a quem compete, então, a fiscalização? A lei estabeleceu que compete ao Ministério da Agricultura fiscalizar, além de normatizar, a produção. E aos estados e ao Distrito Federal, eles podem baixar normas complementares e fiscalizar o comércio estadual. Então, a produção é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, o comércio é fiscalizado pelo Estado. Então, aqui no Estado do Rio, creio, como que chama o órgão estadual, a Secretaria de Agricultura, que executa diretamente a fiscalização, ou ela tem um outro órgão? A Defesa Sanitária, que faz, então, a fiscalização do comércio de mudas, né? Agora, compete privativamente ao Ministério da Agricultura a fiscalização do comércio interestadual e o internacional, como disse para vocês lá, quem quiser. Então, essa é uma competência privativa e não pode ser executada fora do Ministério da Agricultura. Então, a lei estabeleceu proibições, né? Aquelas mesmas pessoas estão proibidas, que eu citei anteriormente, elas estão proibidas em exercer, utilizar sementes e mudas em desacordo com o estabelecido na lei e na sua regulamentação. Uma vez que existem proibições, também existem penalidades. Então, quais são as penalidades previstas na legislação de sementes e mudas? Ela vai desde uma advertência até multa, a apreensão ou condenação das sementes e suspensão e cassação daquela inscrição da pessoa no Renascem. E as pessoas são credenciadas, anteriormente a gente está falando das pessoas inscritas, mas as pessoas credenciadas também elas podem receber uma advertência, multa, ou suspensão, ou credenciamento, ou cassação do credenciamento no Renascem. Desculpem, né? Que a Ana estava aqui me cobrando o tempo, né? E eu acho que a gente não podia deixar de tocar esses pontos com vocês.